Calegari, Gabriel Menino e olha, tem até jogador do Botafogo nessa lista. Quem são as maiores revelações do Campeonato Brasileiro de 2020 por posição? É a seleção das revelações de 2020 e 2021. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e vamos falar do Brasileirão. E como sempre, antes de começar o vídeo eu quero estabelecer alguns critérios, né? Isso porque muitos de vocês ficam reclamando que falta um ou outro jogador e que eu poderia ou não ter feito alguma escolha. Então, vamos utilizar o seguinte critério. O jogador tem que ter no máximo 23 anos e precisa ter feito sua partida de número 19 no máximo nessa competição. Ou seja, vocês vão ver, por exemplo, jogadores de 20 anos ou até mais, que podem ter jogado outras edições do Brasileiro, mas jogaram muito pouco e não tinham atingido esse número de partidas. Por exemplo, nesse critério, o Guga do Atlético Mineiro pode até ser considerado uma revelação, mas ele não vai entrar no meu time não, pode ficar tranquilo aí. Bem, começando pelo gol, e aqui a escolha é bem limitada, né? Mas sim, Hugo Neneca foi a grande revelação da posição. E apesar das falhas, ele merece o crédito. Quando falamos de goleiro, sempre a gente pensa em jogador experiente e é muito difícil a gente vê em grande time um garoto na posição. A maior vantagem é justamente essa, né? Esses erros, eles não vão se repetir. Neneca deixou claro o potencial que tem e deve continuar como uma opção confiável para o Flamengo nos próximos anos. Na lateral direita, apesar de Guga estar, sim, elegível nessa seleção, a grande revelação do ano foi Calegari, Lucas Calegari do Fluminense. Com o apoio de Odair depois de Marcão, o Fluminense subiu vários jovens da Copinha para o profissional e muitos se tornaram essenciais para o elenco, e isso em um ano que pode até ser considerado bom para o time, né? E pensa só, Calegari foi o jogador com maior taxa de acerto de drible de todo o Brasileirão e um dos jogadores que mais toma falta por jogo. Bem, outra posição que também sempre procuramos experiência é na zaga, né? Isso não quer dizer que não tivemos alguns jovens jogadores brilhando na parte central do setor defensivo nesse Brasileiro. Eu acho que é impossível não pensar no Sabino, zagueiro de 24 anos que tá no Santos. Ah, Lucas, mas não era ter 23 anos? Galera, Campeonato Brasileiro de 2020, então a gente considera o ano passado, né? Sabino batia os pênaltis pro Coxa e teve uma boa performance jogando com o clube paranaense. Tanto que depois do fim do empréstimo, o Santos reintegrou o jogador ao elenco e já jogou a primeira partida do Paulistão. Aliás, ele já fez gol, inclusive, então... Miranda do Vasco tá numa situação parecida, né? Apesar de estar num time que, como um todo, assim, não foi bem na competição, ele foi uma surpresa boa para o elenco do Gigante da Colina. Um zagueiro que sai bem com a bola e se posiciona muito bem na marcação. Ele pode se tornar o futuro da posição entre os titulares. Do lado esquerdo eu vou colocar aqui alguém que já parece bem veterano, né? Matias Vinha do Palmeiras. O uruguaio que chegou no começo do ano passado se mostrou com uma incrível capacidade ofensiva e bem como seguro também na recomposição, né? No limite da idade para aparecer no vídeo, ele merece ser lembrado para essa seleção. Vamos para a meiuca? Aqui tem nomes muito fortes para se colocar, mas ó, eu vou tentar sair do senso comum. Eu não vou, por exemplo, colocar um Patrick de Paula. Não que ele tenha ido mal, mas ele não foi tão bem como ele foi no Paulista. Então eu vou dar espaço para outros nomes aqui. Vamos começar com Caio Alexandre do Botafogo. Com 22 anos de idade recém-feitos, o volante do Glorioso teve um começo de campeonato muito bom, mas acabou caindo de produção junto com o resto do elenco. Cotado até para deixar o clube agora, ele pode ser parte de um time para reerguer o Botafogo da Série B. Ao seu lado, outro nome que precisa ser colocado aqui é Martinelli do Fluminense. Junto com Calegari, foi essencial para o impulso final do Flu rumo àquela vaguinha na Libertadores. Ganhou a titularidade no fim do campeonato e olha, vai ser difícil tirar dali agora que engrenou um bom momento. Para fechar essa meiuca, acho que cabe mais um jogador de Palmeiras, né? E lógico, eu tô falando de Gabriel Menino. Seria injusto não colocá-lo nessa seleção, sendo que até para a seleção brasileira ele já foi chamado. Com um poderio ofensivo e versatilidade para jogar mais recuado ou mais adiantado, o Menino manteve o bom rendimento em todas as competições que atuou, tanto que se tornou titular mais que absoluto no time de Abel Ferreira. Isso tudo com 20 anos de idade. Bem, no ataque temos um cara que vocês sabem que tem que estar aqui, né? O Claudinho. Só que pra ser justo, eu nem devia colocá-lo na briga. O cara já foi o melhor da competição, considerando todo mundo, vai aparecer de novo nas revelações da competição? Vai. Mas eu vou citar, por exemplo, o Luiz Henrique, que hoje está no Olympique de Marselha, mas teve alguns jogos espetaculares pelo Botafogo no começo da competição. Eu preciso citar também o Veron,
que está em uma série ruim de lesões, mas apresentou um ótimo nível quando conseguiu atuar. Ele e o Wesley, que é também do Palmeiras, tiveram a mesma sina, né? Intercalar ótimo desempenho e lesões na competição. O Caio Jorge dos Santos, com apenas 19 anos, que pode até ter ido melhor na Libertadores do que no Brasileiro, mas foi destaque em alguns jogos. Só que assim, para as duas vagas que faltam ao lado do Claudinho, eu coloco primeiro o atacante Brenner, do São Paulo. Aliás, ex-São Paulo, né? Com 21 anos de idade, Brenner marcou 11 gols em 27 jogos e foi a dupla ideal de Luciano por boa parte da competição. Nessa passagem meteórica, foi vendido por mais de 70 milhões de reais ao Cincinnati e merece ao menos ser lembrado na seleção das revelações, né? Fechando aqui nosso ataque do time e a seleção de revelações, Yuri Alberto do Internacional. Só com 19 anos de idade e já com média de gols de artilheiro experiente, Yuri Alberto foi ganhando espaço no time colorado e aproveitou para mostrar que foi um erro não tê-lo aproveitado antes, né? Isso tudo com um direito a hat-trick na goleada contra o São Paulo em pleno Morumbi. Bem, e essa então foi a minha seleção de revelações do Brasileirão 2020. Olha, eu falei de muitos jogadores e com certeza ficaram faltando vários outros. Yuri César do Fortaleza, entre tantos outros. Então, escreve aí embaixo quem que eu esqueci de citar aqui. E não esquece também de deixar aquele like, né? E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só você clicar desse lado ou desse lado. Valeu pela atenção e até a próxima.